Mais uma vez, bom dia. O Enzo falou assim, preciso te apresentar? Estou feliz de estar com vocês aqui. Como a Elaine disse, ontem foi um dia especial. A certificação do Espaço Jovem. E hoje eu estou aqui com vocês, como alguns já estão sabendo aí, a gente está de data marcada para poder ir embora de Marília. E o primeiro sermão que eu preguei nessa igreja foi num dia do Impacto Esperança, e eu falei sobre a volta de Jesus. E provavelmente, morando aqui, esse é o último sermão que eu vou estar fazendo na Igreja Central. E adivinha sobre o que eu vou falar? Volta de Jesus, o tema mais bonito da Bíblia, né? A gente está indo para pertinho, é 3 horas de viagem, tá, Elias? Aí se bater a agenda, pode convidar que a gente vem. O negócio é a agenda, né? Mas realmente estou feliz de estar com vocês aqui. Eu quero mandar um abraço para uma família que está nos assistindo lá de Guarulhos. A Jéssica, o Felipe e o pequeno Benjamin. É uma família muito especial, estão nos acompanhando hoje, temos orado por essa família. A Jéssica procurou a minha esposa, nós trabalhamos juntos em Arujá, alguns anos atrás, lá em São Paulo. E a Jéssica, alguns meses atrás, mandou mensagem para minha esposa, perguntando sobre a nossa igreja, sobre como é para as crianças. Jéssica, você viu aqui como a igreja trata as crianças, tem um culto, um momento especial, então orem por essa família, tá? E Deus abençoe vocês aí que estão nos assistindo. Queridos, vamos fazer uma oração antes de abrir a Bíblia? Feche seus olhos. Pai amado, louvado, exaltado seja o teu santo nome. Nesse momento nós estamos aqui dando continuidade a um culto de adoração e louvor. Ao abrirmos a palavra, que o Senhor fale conosco, nos mostre aquilo que o Senhor tem nesse dia tão especial de hoje para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, amém? O verso 1 nos fala o seguinte: então o reino dos céus será semelhante. Vamos parar aqui. Como é que está aí? Como é que começa? Então o reino dos céus será. O então quer dizer que ele está fazendo o que aqui? Está complementando algo que veio antes. O capítulo 24 é conhecido como o Apocalipse de Jesus. Os discípulos chegam para Jesus e fazem uma pergunta: Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E aí Jesus começa o capítulo 24 e ali ele vem falando dos sinais da sua volta, que estrelas cairiam, a lua se tornaria vermelha como sangue, guerras e rumores de guerras. E geralmente a gente só analisa o capítulo 24 como o Apocalipse de Jesus. O capítulo 25 é uma continuidade. Só que é uma continuidade e tem algo diferente nessa parábola. Toda vez que Jesus prega, que ele falava uma parábola, que ele ensinava uma parábola sobre o reino dos céus, ele não usava o verbo no futuro. Ele sempre usava no presente. Se você for lá em Mateus 13, ali nós temos a seção, das parábolas do reino. E Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Então Jesus ele focava para os discípulos, para as pessoas que estavam ali, explicando sobre o reino dos céus. Agora, nessa parábola tem algo diferente. Ele não usa o presente, ele usa o futuro. Então, essa parábola que Jesus conta, a aplicação dela é para o nosso tempo. Toda a Bíblia, só um parênteses aqui, o Diego vai ouvir sermão repetido. Esse sermão eu fiz na Caravana da Esperança, o Diego estava com a gente, mas aguenta a mão, tá? Não fica chateado comigo, não. Então, toda a Bíblia, nós podemos pregar a aplicação dela para o ensino de hoje.
Com certeza. Não é isso que fala lá em 2 Timóteo? Mas essa parábola, em especial, ela está falando para o nosso tempo. E ela tem alguns detalhes mais especiais. Vamos lá então, voltando à leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além de lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. Vamos parar por aqui. Você já ouviu o sermão sobre essa parábola, com certeza, inúmeras vezes. Nós temos aqui 10 moças, 10 virgens, representando uma igreja. Nós temos aqui 2 classes dentro dessa igreja. 5 estão preparadas, estão prudentes. E outras 5 não estão preparadas, são imprudentes. Elas carregam na sua mão o quê? Uma lamparina. A lamparina significa o que dentro dessa parábola? A Bíblia. A Bíblia. E essa lamparina, ela precisa do azeite para ser acesa. E o que é o azeite? O Espírito Santo. Então, quando eu vou ler a Bíblia de qualquer maneira, sem orientação do Espírito Santo, não vai fazer diferença nenhuma. Ah não, Beto, claro que vai. Pode fazer? Pode, mas quer ver um exemplo? Alguém já ouviu falar num comediante chamado Fábio Porchat? Ele é ateu. E em uma entrevista dele ele fala que ele lê a Bíblia para poder escrever os seus textos e tirar sátira de pessoas que acreditam num livro tão ultrapassado. Palavras dele. Então tem como uma pessoa ler a Bíblia e não sentir a chama no coração? Tem. Porque não busca a orientação do Espírito Santo. Porque não busca um entendimento. Então, muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e não sentimos o Espírito Santo queimar no nosso coração. Não deixamos que a palavra de Deus seja a lâmpada para os nossos pés. Essa parábola aqui não está falando de gentios, não. Essa parábola não está falando de quem não é crente, não. Essa parábola é para quem é crente. É para aquele que já foi batizado, é para aquele que está dentro da igreja, é para aquele que vem aos cultos. Porque todas eram da mesma categoria, mas 5 buscavam entendimento, outras 5 não buscavam. Em algumas traduções, fala o seguinte: 5 estavam percebidas e 5 apercebidas. A palavra percebida, ela quer dizer que você sabe de algo. Você está ciente de algo. E apercebida quer dizer que você está ciente e preparado para aquilo. Então tem uma diferença de ter conhecimento e estar preparado. E a parábola ela traz um detalhe aqui para a gente. Ela enfatiza: o noivo estava... O que está escrito aí? Demorando. Estava atrasado. E o noivo chega que horas? Alguém já foi num casamento que o noivo chegou meia-noite aí? A noiva chegou meia-noite? Quase, né? Mas na meia-noite não. Jesus, quando ele contava uma parábola, a gente sabe que parábolas são ilustrações, com certeza ele estava vendo algo. O Espírito de Profecia fala que Jesus observava algo e pegava aquilo ali e fazia uma parábola para poder ensinar. Agora imagine, vamos viajar um pouquinho lá para o contexto. Naquela época, quando ia acontecer um casamento, o noivo, ele preparava a casa onde ele e a noiva iriam morar. E ele iluminava toda a casa, arrumava tudo, e aí ele saía da casa do pai dele, com um cortejo, ia até a casa da noiva, pegava a noiva, a família ia para a casa onde eles iriam morar, e ali acontecia a festa.
E esse noivo começou a demorar muito, mas muito. Alguém aqui já foi num casamento que teve atraso de 1 hora? 2 horas. Como é que você... 2 horas teve? Vamos perguntar para quem teve de 2 horas aí. Vocês ficaram felizes esperando? Deu sono? Deu raiva? Quando chegar a noiva, né? Aí todo mundo sorri. Ai, que noiva linda, vamos matar aquela noiva lá. Virar crente, penso não. No meu casamento, inclusive a Gabriela não está aqui comigo, eu trago um abraço dela, que ela também tem uns compromissos lá na igreja. Nesses últimos meses não está conseguindo bater ela sair comigo, e é muito estranho pregar sem a minha esposa estar aqui. Mas no nosso casamento eu falei o seguinte, quem me conhece mais um pouquinho sabe que eu sou muito chato com horário, mas sou chato mesmo. E a Gabriela, assim, horário para ela é uma coisa tranquila, de boa. Eu falei com o seguinte, ó, quando nós for casar, se você não chegar no horário, eu desço e vou embora, hein? Irmão, na época eu não era muito crente, não, eu acho que eu até poderia fazer, não sei, mas... Irmãos, o casamento estava marcado para 7 horas, adivinha que hora a Gabriela chegou? 6 horas. Mas o meu sogro chegou, era quase 8 horas. Quem atrasou foi o meu sogro. E aquilo foi me dando agonia, eu fui ficando nervoso. E incomoda esperar, não incomoda? Quem gosta de ficar esperando? Ninguém? Todo mundo aqui é tranquilo? Gosta de ficar esperando? Virar crente, rapaz, está dentro da igreja, olha. Você pede um lanche, demora 10 minutos, o que você faz? Você já começa a ficar nervoso. Por que esse negócio não chega logo? Por que isso? Por que aquilo? Nós não gostamos de esperar. E a espera causa, muitas vezes, desânimo. O interessante é que nós temos aqui 2 grupos, lembra? As que estavam prontas, preparadas, e as que não estavam. Mas quem dormiu? Todo mundo dormiu. Todo mundo. Então talvez eu estou falando para alguém aqui hoje que está falando assim, nossa, mas está demorando Jesus voltar, estou desanimado. Hoje na classe de jovens eu fiz uma pergunta, você já se questionou, será que Jesus realmente vai voltar? Você já fez esse questionamento? Ou será que só eu tenho problema na minha cabeça? Eu já fiz essa pergunta, eu falei, Senhor, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Será? Mas aí tem uma diferença do você questionar, do você às vezes duvidar, mas você saber e você ter raízes fortes na palavra de Deus e você despertar disso. Jovem, muitas vezes não, o jovem hoje principalmente não tem paciência para nada. Esses dias eu vi um jovem assistindo um vídeo, o vídeo tinha 2 minutos. Quando acabou o vídeo ele falou assim, nossa, mas que vídeo grande. 2 minutos. Não tem paciência para nada. Para ficar sentado ouvindo um sermão, não tem paciência. Nós adultos não temos paciência. Começa a dar meia hora, 40 minutos, começa a olhar no relógio. Rapaz, mas o irmão aí tá daquele jeito, né? Mas ficar sentado assistindo uma trilogia inteira de filmes... Oh, você fica maratonando uma série a madrugada inteira. Eu sei que você fica. Quais são as nossas prioridades, meu jovem? Jovem aqui está de 100 anos para baixo, tá? Então vocês estão inclusos aí, todo mundo. Quais são as nossas prioridades? E aqui tem um detalhe importante que nós podemos tirar. Essas jovens estavam preparadas e elas adormeceram. Muitas vezes... nós chegamos num nível de tempo de adventismo, de tempo de igreja, que acha o seguinte, eu não preciso mais estudar a Bíblia. Eu conheci pessoas assim. Não preciso estudar a Bíblia não, já sei tudo que a Bíblia tem. Eu falei, irmão, Deus vai te arrebatar agora, que você não precisa estar aqui no meio de nós não. Queridos, a volta de Jesus, ela é citada 1845 vezes no Antigo Testamento, a segunda volta, a segunda vinda, aliás, né? Não está falando no Antigo Testamento, fala da primeira, mas a segunda, 1845 vezes. Em 17 livros do Antigo Testamento. Dos 260 capítulos do Novo Testamento,
nós temos 318 referências sobre a volta de Jesus. A cada 30 versos, nós temos uma referência sobre a segunda volta de Cristo. A Bíblia, nós temos mais de 2.500 promessas. Promessas que nós sabemos que foram cumpridas. E a maior promessa é qual? Qual é, igreja? Pode falar, vocês estão com fome? Vão ensaiar. Foi um ensaio, agora finge que não aconteceu. E a maior promessa da Bíblia é qual, igreja? Ó, quem está assistindo lá agora ouviu, agora ficou bonito. Está vendo como a gente fala da volta de Jesus? A volta de Jesus. Nós estamos perdendo o senso de urgência. Jesus pode voltar daqui a 100 anos, eu tenho que estar preparado agora, eu tenho que estar pronto. Eu posso dar uma desanimadinha aqui, mas o Espírito Santo está na minha mente, o azeite está aqui comigo, queimando na minha mente. Não é... semana eu postei um vídeo no Instagram, dando puxão de orelha a alguns jovens. Puxão de orelha assim, que muitas pessoas... Já viu aquela pessoa que é cheia de comiseração? Eu não sei fazer nada, eu estou desanimado, eu vou sair da igreja. Você conhece alguém assim? Ultimamente eu tenho conversado com alguns jovens dessa maneira. E o jovem, eu falo do jovem aqui porque a gente prega muito para jovem, convive com jovens, vocês sabem disso, mas é num geral. Muitas vezes, quando a gente quer sair da igreja, a gente quer achar um culpado. Você nunca é culpado. Eu entrei na igreja adventista com 9 anos de idade, através do Clube Desbravadores. Já contei essa história aqui, Clube Desbravadores Unidos pela Força, lá na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Me batizei. Com 15 anos de idade, eu comecei a inclinar para sair da igreja e acabei saindo da igreja com 15 anos. A minha desculpa era uma irmã que tinha na igreja, que criticava muito o nosso trabalho. Falei, também, fulana, só vive criticando. Fulana, só vive falando de mim. Mas a fulana vivia falando de mim, mas eu não lia a Bíblia. Eu não orava. Eu não tinha uma raiz forte. Aí depois de 10 anos que eu voltei para a igreja, e aí a gente vai começar a entender as coisas. Graças a Deus tive tempo de voltar. Mas muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros. Nós queremos que os outros resolvam o nosso problema. Foi o que aconteceu aqui. O noivo está vindo, Jesus está voltando. Aí as que não estavam preparadas falaram o que para as outras? Me dá um pouquinho do seu azeite aí. Não tem como não. Se a gente der para vocês, vai faltar. Aqui está falando o seguinte, casais, os casados aí. A sua esposa pode orar por você. A sua esposa pode ler a Bíblia do seu lado. Sua esposa pode fazer de um tudo, mas se você não ora, não estuda a Bíblia, não quer um compromisso firme com Deus, ela vai para o céu, você vai virar churrasquinho do capeta. Verdade, você está rindo aí, você pode estar rindo de você mesmo. A mesma coisa ao contrário. Tem um verso na Bíblia que fala, que o Senhor vai salvar a minha casa. Isso é um consolo muito forte, mas o Senhor vai salvar a minha casa quando a minha casa serve ao Senhor. Não tem como. Nesse vídeo eu falei o seguinte, pode aparecer Deus na sua frente aqui agora. Pum! Apareceu Deus aqui, ó. Igual lá com Moisés. Moisés só viu só as costas de Deus passando. Pode aparecer Deus na sua frente. Se você não quiser, não adianta. Ele não vai te obrigar. E aí, o seu azeite? Como é que está a sua vasilhinha de azeite? Está cheia? Está vazia? Se Jesus voltar agora, e aí? Você está pronto? Você está preparado? Quantos aqui querem estar se preparando para quando Jesus voltar? Foi nessa daí que 5 ficou para trás, se preparando. Você tem que estar preparado. E aqui eu não estou falando de perfeccionismo, de você ser perfeito, de não pecar. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Estou falando aqui de você ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vez, conversando com alguns irmãos, aí tinha uma irmã assim, aí nós falamos assim, ei irmã, como é que está a vida? Jesus voltar agora. Irmão, não sei, vamos ver.
Só que essa irmã tinha quase 60 anos de adventismo. Eu falei, se a irmã está vendo, nós estamos no sal. Está difícil o negócio. Enganoso é o coração. E muitas vezes Satanás vai colocar na sua cabeça que você não está preparado, que você não tem solução. O jovem principalmente, ei, você não tem jeito para você não. Você fica vendo as coisas escondidas aí na internet, ó. Tem jeito para você não tem salvação. O diabo vai chegar para você e vai falar assim, seu casamento não tem mais jeito. Acabou, já era. E nós nos inclinamos, infelizmente, para ouvir o que não presta. Mas o Senhor Deus quer conduzir a sua vida. Entende esse negócio aí? O noivo vai vir. E aqui fala de uma demora. Jesus deixou claro, estou indo, mas eu vou demorar a voltar. Mas por que tanta demora? Por que o Jesus não volta? Eu estou esperando Jesus voltar há 31 anos. Foi quando eu conheci a verdade. E você viu que eu falei aqui que eu frequentei a igreja, depois eu fiquei quase 10 anos fora da igreja? Se Jesus volta nesse meio tempo aí, e aí? O Beto não ia estar no céu. Então nós não temos que ficar preocupados quando ele vai voltar. Nós temos que estar preocupados em estar preparados e não, estou me preparando, não, estou preparado aqui, Jesus voltar agora, em nome de Jesus nós vamos subir, amém? Teve gente que falou um amém bem baixinho, hein? Vira crente. Queridos, o noivo, ele vai até a casa da noiva. E você sabe qual é o contexto aqui? O noivo ia passando, né? Como a gente falou, de um cortejo. Vamos supor que eu não fosse convidado, mas eu queria participar da festa. Eu tinha que estar com uma lamparinazinha, porque o noivo saía quando começava a anoitecer. Quando começava a dar a noite, o noivo saía para fazer o cortejo. Mas eu queria ir naquela festa lá, mas eu não fui convidado para aquela festa. Era eu estar com a minha lamparinazinha, saiu um negócio que meio mineiro, tá? Vocês não esquentam, não. Mas aí, o noivo passava, eu podia ir, eu ia entrar na festa junto com ele. Essas que não trouxeram o azeite, saíram para procurar. E algum tempo depois elas voltam, não é isso que está aí na Bíblia? Verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, essa parte que nós vamos ler aqui agora, segundo Ellen White, no livro Grande Conflito, vai ser a frase, a pior frase, a que mais vai doer que um ser humano irá ouvir. Em verdade, lhes digo que não os conheço. Você vem à igreja, você participa das ações da igreja, mas você não conhece aquele que chamou você para participar. Você não tem um relacionamento com Jesus. Você está no automático. Você acorda, sai para trabalhar, não estuda a Bíblia, não estuda a lição. E nós estamos comemorando hoje o aniversário da escola sabatina. E Tiago White, em 1852, ele escreve um protótipo para os jovens. Um instrutor jovem, para o jovem ter um material específico para ele estudar. E ele faz ali 3 ou 4 fascículos, se eu não me engano agora. Um ano depois, também se começa a desenvolver lições para outras idades. 10 anos depois, Uri Smith, logo no ano em que a igreja foi organizada, ele faz uma sessão de estudos para adultos. Tiago White, ele estava numa viagem, se eu não me engano, ele estava saindo ou indo para Rochester, e nessa viagem, Deus o ilumina para poder fazer algo para que o jovem tenha um contato com a Bíblia. A sua lição, ela vai te empurrar para a Bíblia, ô abençoado. A lição, se você estudar ela sistematicamente, você está fazendo um mini curso de teologia. Esse trimestre estamos estudando sobre o quê? Tanto jovens quanto adultos.
Pode falar aí, gente. João. Nos 2 primeiros estudos, é um boom teológico na sua cabeça. Falamos sobre a divindade de Cristo, falamos sobre o primeiro sinal de Cristo, o contexto daquele sinal, o que aquilo representou. Semana vamos estudar, pelo menos os jovens, vai estudar sobre o encontro de Nicodemos. A lição, ela é extremamente importante. Você faz a assinatura da lição, você pega a sua lição no final do ano, as 4 lições estão branquinhas assim, ó. Tem nada. Você não estuda, ou então você faz o supletivo. Acho que todo mundo sabe que eu tenho um canal no YouTube que eu faço o resumo da lição para os jovens. E eu sempre falo o seguinte, não é para você vir aqui no vídeo só na sexta-feira. É um complemento para te ajudar durante a semana. Adivinha qual é o dia que dá mais visualização? Sexta e sábado. Mas assim, ó, disparado. Durante a semana, 10, 15 visualizações por dia. Sábado, domingo, 1.000, 1.200. Não tá, você está enganando quem? Como assim? Você vai estar preparado? Você acha que sua vasilhinha está cheia de azeite? Interessante que é o seguinte, acho que eu comentei com uma pessoa agora há pouco aqui. O interessante é que a parte espiritual sempre pode ficar para depois, né? Tudo tem uma desculpa. Não, mas assim, eu não vou estudar a Bíblia hoje de manhã, porque acordei tarde, tem que levar os meninos para a escola, aquela correria, chegar lá o diretor vai brigar comigo, vai porque dar suspensão do meu filho. Brincadeira, né? O diretor é gente boa. Eu. Mas você reparou que tudo a gente tem uma desculpa. Quando é para Deus, mas você chega atrasado no seu trabalho? Você tem um compromisso, você chega atrasado? Você deixa de lado? O interessante é que Deus sempre vai compreender, né? Deus é um Deus de amor. A Bíblia é a referência de Deus com amor. Deus é um Deus compreensivo? Fala aí, igreja. Vocês estão com fome? Está todo mundo meio quietinho, está com vergonha? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus compreensivo. Mas a Bíblia que eu estudo me mostra que Ele é um Deus justo. E é sim, sim, não, não. Que Deus não tem meio termo. Que Ele não muda. E aquele que muda a sua palavra, as maldições que tem nesse livro vão cair sobre ele. Então cuidado com esse negócio de, Deus vai me entender. Deus entende muita coisa. Ele entende que nós somos seres humanos, que nós temos dificuldades, que nós somos falhos. Ele entende que a nossa mente hoje é bombardeada, é destruída de inúmeras maneiras. Mas será que realmente Ele entende quando nós o trocamos por algo banal? Como você se sente quando alguém marca alguma coisa com você, você está naquela expectativa, e a pessoa do nada fala assim, não vai dar não, vamos deixar para outro dia, aquela coisa toda. Imagina Deus. E aqui nós temos muitos adolescentes, muitas crianças. Para os papais e mamães aí, qual papai ou mamãe quer ver seu filho no céu com Jesus? Tem uns pais que não quer não, então você vira crente aí, tá? Você não levantou o braço, você vira crente. Não, brincadeira. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, não queremos? Não queremos? E para o seu filho se encher de azeite, ele tem que fazer o quê? O que ele tem que fazer, igreja? Estudar a Bíblia. Nós tivemos aqui o momento da criança. Você sabe o que é o momento da criança? O momento da criança é o sermão que vocês estão ouvindo agora. O que a Lorena fez aqui, ela pregou, é o culto, é o ponto alto para eles. E a igreja muitas vezes fica conversando e brincando e não presta atenção. Aí quando ele senta aí, você fala assim, presta atenção no tio que está pregando lá. Esse aqui é o momento deles. O culto divino, o ponto alto para eles ouvirem a palavra de Deus. E nós não prestamos atenção, estamos conversando. Culto familiar é bater numa tecla, gente, que há anos a igreja bate. Você não lê a Bíblia, o seu filho não vai ler a Bíblia. Você não estuda a lição, o seu filho não vai estudar a lição. É simples. Quem é pai aqui sabe melhor do que eu.
Às vezes alguém pode falar assim, Beto, mas você não tem filho, você não tem lugar de fala. Tá bom, isso aí é a sua opinião, guarda para você. Mas para quem trabalha com jovens e adolescentes há anos, tem sobrinhos, o exemplo, ele arrasta. A palavra pode até te convencer, mas o exemplo vai arrastar. Alguns aqui conheceram a Giovana, minha sobrinha, que morou alguns anos conosco. Ontem eu até mostrei a foto dela para alguns irmãos aí, rapaz. Estou com uma dor no coração, estou pensando em comprar uma arma aí, porque... Brincadeira, irmãos. Giovana saiu daqui com 11 anos, está uma moça com 13, já tem 2 anos, cresceu, está aquela moça bonita. E a irmã dela esse dia falou assim comigo, tio, tem um menino lá na escola que está rodeando Giovana. Eu falei, me dá o endereço desse abençoado aí que eu vou fazer uma visita. Mas a Giovana, quando ela era pequenininha, ela devia ter uns 4, 5 anos, eu estava em uma semana de oração. Então eu chegava do trabalho correndo, entrava dentro do quarto, pegava a Bíblia, os livros, preparava ali, complementava, e ela vendo aquilo. E teve um dia que eu saí do quarto, o quarto dela era de frente para o meu assim, ela deitada na cama, com as perninhas cruzadas e com a Bíblia de cabeça para baixo. O que você está fazendo, Giovana? Ela fez assim, irmãos, ó. Estou estudando a Bíblia, você não está vendo, não? E voltou. E eu saí como? Obrigado, papai. Exemplo. Você tem sentado com seu filho para estudar a Bíblia com ele? Para encher a lamparina dele de azeite? Porque a gente fala muito da volta de Jesus e nós sonhamos com a volta de Jesus, e eu tenho certeza que você está aqui e você quer esse momento, mas você já parou para pensar nesse evento? Já parou para pensar, você com a sua família, com os seus filhos, com os seus queridos, recebendo o abraço de Cristo? O noivo, ele está indo buscar a noiva para uma festa, é o que está escrito aqui. E quando nós falamos de noiva, noiva significa o quê? Noiva significa? Quem te falou? O Diego já está rindo ali. Quem te falou que é a igreja? Eita, e agora? Todo mundo ficou quietinho. Quem te falou que é a igreja? A Bíblia? E se eu te falar que não é? Falei isso lá na caravana, teve um irmão que falou assim, lá fora nós conversa então. Eu falei, calma irmão, peraí que eu vou te explicar. Não fica nervoso não. Nós estamos estudando uma parábola que está no presente, passado ou futuro? Futuro. Nosso tempo, tempo do fim. Eclesiasticamente, Paulo fala que nós somos, a igreja é o quê? A noiva. Nós somos a igreja é a noiva. Só que nós estamos falando aqui, escatologicamente, no futuro. E quando a Bíblia se refere à noiva no futuro, ela não está falando da igreja. O noivo está indo buscar a noiva. E os convidados, essas moças aqui representam quem? Nós, a igreja. Elas são a noiva? Não. Elas são o quê? Convidadas. Sabe quem é a noiva? Vai lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Amém? Verso 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como... Quem é a noiva daquela parábola? A nova Jerusalém. Aonde vai ser a festa. O noivo vai vir com a noiva. Vai pegar os convidados, que somos nós. E nunca mais haverá pranto nem dor. Então a noiva, escatologicamente, sempre vai ser a nova Jerusalém. Você já parou para sonhar com a nova Jerusalém? A Bíblia fala, né, que são ruas de ouro,
que tudo é lindo, perfeito. Quando a gente estuda o capítulo 21, capítulo 22, e você vai pegando as referências, vai estudando a fundo, você vai começando a comparar ela com coisas que você conhece. Igual a Bíblia fala que a árvore, ela vai ter o tronco dela numa margem ao outro. Você já conseguiu imaginar um negócio desse? Vai virar um arco assim? Como é que vai ser essa árvore? A água vai sair do trono de Deus? Vai ter uma torneirinha lá no trono de Deus saindo água? Não sei. Imagine, não é pecado. Agora, muito mais do que imaginar, prepare-se para estar lá. Esteja preparado. Talvez eu estou falando para alguém aqui hoje, que dentro do seu coração, como eu disse, está dizendo o seguinte: eu não estou pronto, se Jesus voltar agora eu vou ficar. Deixa eu te contar um negócio aqui. Bênção para você, ele não voltou agora, então agora aí, ó, é hora de você começar a se preparar. É hora de você moldar o seu coração. Eu falei que às vezes nós falamos da volta de Jesus sem empolgação. E toda vez que eu estudo, que eu falo, que eu penso na volta de Jesus, é algo que realmente me empolga. Porque eu tenho a promessa de que eu vou reencontrar pessoas especiais que estão dormindo no pó da terra. Eu tenho a promessa que nunca mais eu vou sentir dor no joelho e na coluna. Só quem sofre desse negócio aí sabe a bênção que vai ser. Sem nem imaginar como é que vai ser isso. Eu tenho a promessa que nunca mais nós vamos perder alguém. Que nunca mais vai haver despedida, que nunca mais eu vou ter que mudar de um lugar para o outro. Eu comentava ontem com algumas pessoas que eu estou nessa vida desde pequeno, né, de mudanças, mas uma das que eu mais estou sentindo é a saída daqui de Marília. E se eu começar a chorar, você não liga não que eu sou mole, só tenho a cara de brabo. Porque Deus colocou pessoas muito especiais na nossa vida aqui. Quando eu cheguei nesse distrito, a Alaine falou ontem, né? As primeiras pessoas que me cumprimentaram, que conversaram comigo, foi a Alaine, o Léo e depois o Elias. E marca as primeiras pessoas, né? E depois a gente foi fazendo amizade com outras pessoas, pessoas que se tornaram tão especiais. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, porque senão a gente pode esquecer alguém. Mas assim, só vou citar o Enzo, que meu parceiro de viagem de Maranata, parceiro que dividimos quarto. Tantas outras pessoas aqui que nós temos alguma história, algum momento. E quando eu cheguei aqui, eu era triste porque eu sentia um distrito isolado. A gente que chega de fora percebe. A central era só a central aqui, o Antonieto, o Palmital, o Palmital. E o meu sonho era ver todo mundo unido, junto, fazendo as coisas juntos, porque nós somos o povo de Deus, porque nós somos chamados para uma festa. Lá não vai ter o cantinho de um, cantinho de outro, não, é todo mundo junto, misturado, amém? E hoje nós somos um distrito forte, a juventude unida, um Caleb que eu tenho certeza que marcou a sua vida, esse último que nós tivemos, e do ano que vem vai ser melhor ainda, um congresso jovem para toda a região. Nós temos hoje igrejas do nosso distrito indo fazer programações em outros distritos. Isso é cristianismo, é viver em comunidade. Pessoas que nós tivemos a oportunidade de falar da palavra de Deus e descer ao batismo, não é, meu amigo? O Eliseu está ali. Tive a oportunidade de entrar lá no tanque com ele, que ele estava com medo de o pastor não aguentar, mas nós levantamos ele, né? Outras pessoas especiais. E todas essas pessoas eu sempre procuro mostrar que Jesus breve voltará. É o meu sonho. É o meu desejo. Coloca isso na sua cabeça. Que você tem que estar pronto, que você tem que estar preparado. As oportunidades para a sua salvação são diárias. São a todo tempo, a todo instante. Basta você aceitar. E muitas vezes nós viramos as costas para essas oportunidades. Alguns anos atrás, nós morávamos numa cidade chamada Atílio Viváqua, uma cidade pequenininha, lá no Espírito Santo.
E nós começamos um evangelismo na cidade maior, Cachoeiro do Itapemirim. Alguns aqui já devem ter ouvido falar. E eu saía, olha o crente, hein? Eu saía todo dia de Atílio Viváqua, ia dar estudos bíblicos e fazer o evangelismo à noite. Numa moto, numa Titanzinha, 2003, com 3 anos de atraso no documento. Era do pastor. Aí o pastor falou, pega a moto para você andar. Irmãos, olha aqui para os meus olhos azuis aqui, ó. Presta atenção que eu vou falar com você aqui. Eu passei numa blitz policial e ninguém me parou com a moto. Moto é parar de qualquer jeito. Quando eu vi a blitz, não tinha como voltar. Eu falei assim, Senhor, e agora? E a ordem que eu tinha do pastor é a seguinte, se parar a moto, você entrega a moto, me liga que eu vou te buscar, nós deixamos de presente para eles. Passei, fizemos o evangelismo e tinha uma família. A dona Luzia com os 2 filhos, Leandro e Leonardo. Será que ela era fã de alguma dupla aí? O Leandro, ele tinha a síndrome de Down. E na época minha barba estava bem maior. E toda noite ele chegava no evangelismo, ele me cumprimentava, me abraçava, colocava a mão na barba, na barriga e fazia assim, ho, ho, ho. Toda noite. Terminamos o evangelismo. Dona Luzia, ela era fumante, ela abandonou o cigarro, ela aceitou o batismo. O Leandro, né, ele falava que queria batizar. E o Leonardo, o filho mais velho, falou bem assim comigo. Carinhosamente eles me chamavam de pastor. Falou, pastor, quero isso não. Sou muito jovem. Não, eu tenho tempo para viver. Isso foi num sábado à tarde. Na segunda-feira pela manhã, eu recebo um telefonema de que o Léo sofreu um acidente. O Léo estava vindo de bicicleta, descendo um morro, e ele sai de trás de um carro e uma moto bate nele. A pancada foi tão forte que projetou ele. Quando ele projetou, vinha um carro, o carro pegou ele também. Saí de casa, fui até o hospital, várias pessoas na frente do hospital ali, familiares. Liguei para o pastor, que era o pastor Robson Lucas. O pastor, assim, com uma gripe fortíssima, não estava aguentando nem falar, falou assim, Beto, pede para fazer a visita. Quando tiver tudo ok, você me fala que eu saio daqui de casa, vou aí só para fazer a visita, para ele fazer... fugiu a palavra... Isso, extremunção, obrigado. E ali a gente naquela e tal, e a menina falou assim, ó, pode entrar, 10 minutos. Liguei para o pastor Robson, eu não vou chegar aí nem em 10 minutos, eu não tenho nem condições, entra você. Eu falei, como é que é o negócio aí? Eu entrei. E quando eu entrei, a enfermeira que me recebeu, ela falou bem assim para mim, você que é o pastor Beto? Eu falei, não sou pastor não, mas eu sou o Beto. O Léo está delirando, ele está chamando o seu nome o tempo inteiro. Quando eu entrei, ele estava em coma induzido. E olhando aquele jovem, não tem jeito. O médico chegou para mim e falou assim, ó, é no máximo 2 ou 3 dias. Eu fiz a extremunção, orei. E agora para chegar para a família e dar essa notícia? E a mãe dele falava assim, eu acabei de aceitar Jesus, Jesus vai tirar meu filho? Conversei com ela e falei o seguinte, irmã, vamos orar. E assim foi. Oração, oração, oração. O Léo, que tinha algumas semanas no máximo, alguns dias no máximo, ficou 30 dias em coma. No 31º dia ele acordou. Sem nenhuma sequela. O Léo virou para mim e falou assim, eu quero me batizar. Deus está me dando uma segunda chance. E no dia 24 de dezembro, numa Santa Ceia, nós fizemos o batismo do Léo. Amém? Eu podia terminar essa história aqui. Todo mundo ir para casa agora feliz. Mas alguns meses depois, o Léo abandonou a fé. Um jovem de 17 anos. Ele não quis se preparar, ele não quis estar preparado.
Ele não quis o azeite na vida dele. Teve uma oportunidade única, que foi nascer de novo. Por que eu estou contando essa história para você? Quantas oportunidades Deus te dá e você joga fora? Sempre tem tempo na nossa cabeça. Ah não, estou novo, hoje tem tempo, não tem tempo. Eu falo sempre uma coisa com a minha esposa e ela fica chateada quando eu falo com ela. Irmãos, eu passo o dia inteiro em cima de rodovia. Ontem eu rodei em torno de 450 quilômetros. Tem dia que eu rodo 500 quilômetros, o tempo inteiro, para lá, para cá, passa coisa que você nem imagina. Eu falo com ela, a qualquer momento você pode receber um telefonema, seu marido sofreu um acidente, já era. Ela fica brava comigo. Mas eu estou mentindo? E aí? Se eu sofrer esse acidente, dormir no Senhor, Jesus voltou para mim ou não voltou? São duas possibilidades da volta de Jesus. Essa, ou eu estar vivo e conseguir vê-lo descendo dos céus, que é o meu sonho. Eu falo com ele, eu quero, Senhor, se eu deixar, eu quero ver, mas se eu achar que não vou dar conta, pode me colocar para dormir, que eu não acho ruim também não, tá tranquilo, tá de boa. Se Jesus voltar para você, dessa maneira que eu falei aqui, não estou colocando aqui medo em ninguém, não é sensacionalismo, mas a gente não sabe o minuto seguinte, não é nem o dia de amanhã, é o minuto seguinte. Nós temos aqui 2 grupos de pessoas. 5 se prepararam, estavam se preparando, mesmo em meio à demora, mesmo ficando sonolenta. A sua raiz estava fundamentada na palavra de Deus. Saia daqui hoje com o seu coração cheio e convicto do Espírito Santo que você tem que se aprofundar na palavra dele. A sua raiz vai se fortificar. Jovem, adolescente, abandona as coisas que estão te tirando o foco de Deus. E tem muita coisa que vai querer tirar o seu foco. É série, são jogos, são amigos. Pornografia está matando pessoas, casamentos, jovens, crianças. Chama a Deus, busca a Deus. É uma luta difícil, é uma luta complicada. Mas você é vitorioso em nome do Senhor. O noivo está vindo te buscar. A hora é agora. A hora é já. Você imagina quando Jesus chegar lá para Gabriel e falar assim, Deus chegar para Jesus e falar assim, filho, chegou a hora. E aí eu imagino Jesus, Gabriel, é agora. Chama todo mundo. Imagina a festa, a euforia. Vocês podem me chamar de doido, estou nem aí, mas o doido aqui sonha com isso. Pensa nisso. E aí a gente olhar para o céu, ver uma nuvem, essa nuvem vai crescendo e não é uma nuvem, são milhares e milhares de anjos. E você levantar a sua cabeça e o seu olhar se encontrar com o olhar de Jesus. Quem já me viu pregando sobre a volta de Jesus vai saber responder. Eu quero abraçar Jesus, porque para mim ele tem cheirinho de... Ninguém lembra aí não? Para mim ele tem cheirinho de algodão doce. Lembrou? Acertou aí, tá vendo? Não me pergunte por quê, irmãos. Talvez eu tenha um TDAH. Ele já falou que não, né? Que eu sou distraído. Mas eu penso nisso. Talvez é porque é gordinho, comida, né? Jesus, algodão doce, cheirosinho. Tá vendo o sorriso que vocês deram? Esse sorriso vai ser muito mais bonito quando Jesus olhar para você, segurar o seu rosto, te abraçar e falar, valeu a pena. As palavras mais duras vão ser, eu não os conheço. Mas a palavra mais doce, a frase mais doce, vem benditos de meu Pai. O reino está preparado. Você quer ouvir isso de Jesus? Você quer se preparar, estar preparado a cada dia? Que Deus possa te abençoar. E nós vamos cantar agora, chegou a hora. Cante com seus pulmões mesmo, louve a Deus. Porque quando essa frase ecoar no céu, todo pranto e dor findará. E nós estaremos para sempre ao lado de Jesus.